Ok, boa noite, professora Caroline. Boa noite, Melânia. Olá, boa noite, Wellington. Pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui uma tela, daí na sequência, por gentileza, eu peço para que a professora Carol me dê um aviso aqui no WhatsApp se vai aparecer a imagem, tá? Só um pouquinho. Professora Carol, por gentileza, poderia me confirmar se está aparecendo os meus slides? Ok. Bom, muito bem. Então, novamente, boa noite a todos, né? Todos que estão presentes hoje nessa oficina. A ideia, então, nessa noite aqui é trocar uma ideia sobre base de dados secundários, tá? Então, eu vou pedir por gentileza que, né, no momento que vocês forem, né, tendo dúvidas ou fazendo algum tipo de questionamento, vocês podem fazer aqui no e eu, né, já vejo, né, com vocês as dúvidas aqui sem problema algum, tá? Só deixa eu me ajustar aqui só um pouquinho. Muito bem. Então, né, agora oficialmente boa noite a todos. A ideia, então, é a gente conversar um pouco sobre base de dados secundários, né? Então, isso é muito importante para a gente utilizar aí nas nossas pesquisas, né? Para a gente fazer levantamento de dados, trazer, né, alguns questionamentos, alguns cuidados que a gente deve ter no momento, então, da nossa coleta de dados. Bom, se a gente está falando de base de dados secundários, então quer dizer que existe, então, uma base de dados primária, né? Então, eu vou falar um pouquinho da diferença
entre a base de dados primário e a base de dados secundários, para a gente, né, ter uma noção do que a gente está falando. Só um minutinho que a professora Carol passou uma mensagem aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Poderiam colocar aqui no chat, por gentileza? Eu, por enquanto, não estou compartilhando, tá, professora? Estou somente falando aqui, depois, quando eu estiver compartilhando, daí eu pergunto aqui novamente. Bom, então, como eu estava comentando, né, se nós temos uma base de dados secundária, quer dizer, então, que a gente tem, né, uma base de dados primária. Então, a gente vai falar um pouquinho, para a gente entender um pouco, né, das duas diferenças, né, e quando que a gente utiliza uma, quando utiliza outra. E também, ao final, né, vou passar aqui algumas bases de dados que são importantes para a gente coletar, né, no momento de fazer nossas pesquisas, e como que a gente reporta isso também nos nossos trabalhos. Bom, então a base de dados primárias, né, são aqueles que são coletados, né, diretamente por nós, pesquisadores, né, para atender aqui um objetivo específico, né? Então, quando a gente fala de base de dados primárias, são aquelas que não foram coletadas, né, por terceiros, ou seja, o próprio pesquisador que acaba, né, coletando né, esses dados primariamente, né? Bom, então, quando é que a gente vai definir, fazer uma coleta de dados primários? Bom, primeiro vai depender do próprio objetivo da pesquisa, né? Quando nós temos, né, uma pesquisa que exige uma coleta de dados, que esses dados não estão disponíveis, então o pesquisador ele vai ter um esforço adicional, né, para coletar isso pela primeira vez, né, e tabular os dados para rodar a sua pesquisa. Então, os dados primários nada mais é do que os dados originais que são coletados diretamente pelo pesquisador, e eles podem estar nas mais diversas fontes, né, como, por exemplo, os próprios documentos da organização, nós temos questionários, surveys que a gente acaba elaborando, então, para atender aqui um objetivo específico. E a questão dos dados primários, ela tem, né, um próprio rigor, né, científico mais apurado, né? Porque você vai coletar pela primeira vez, você não tem muita margem de erro, né? Como, por exemplo, né, coletar um questionário, quando a gente não tem um construto muito bem elaborado, dificilmente a gente vai conseguir voltar, né, lá para os respondentes e conseguir fazer com que ele responda novas perguntas, né, para poder, então, atender aqui o objetivo da tua pesquisa. Então, por isso, ele precisa, né, já um rigor científico um pouco mais apurado já no início, né, da coleta dos dados. Já quando a gente está falando da base de dados secundárias, né, então a gente está falando daqueles dados que já são pré-existentes, né, que elas foram coletadas por terceiros e elas podem ser reutilizadas em várias outras ou novas investigações, né? Então, esses dados pré-existentes, né, elas são um dos benefícios, né, justamente a questão do tempo, né, de coleta, porque um terceiro já fez todo esse trabalho de coleta, de deixar disponível para o público, né? Com isso, nas nossas pesquisas, a gente já tem uma economia de tempo, né, tempo e recurso, né? Porque quando a gente está fazendo uma coleta, né, de uma entrevista, ou, por exemplo, um questionário, isso pode demandar um pouco mais tempo. O questionário, principalmente, a gente depende
né, da resposta de terceiros, então ele pode ser um pouco mais demorado. Já na secundária, né, então esse tempo a gente já ganha, porque ele já foi coletado, ele já foi colocado, né, à nossa disposição, né, e a gente pode, né, porventura, né, se necessário, acrescentar novas informações, novas variáveis, desde que elas estejam já disponíveis, né, para nós, ok? Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui para né, ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um segundinho. Por gentileza, vocês poderiam só me confirmar para ver se a minha tela agora aparece para vocês? Por gentileza, se alguém puder aqui no chat me confirmar. Legal. Bom, então, como eu comentei com vocês, então nós temos, né, alguns fundamentos, né, da nossa pesquisa. Então, nós temos aqui as nossas fontes primárias, né, então esses que são coletados diretamente aqui pelo pesquisador para atender um objetivo específico. Nós temos, então, a base de dados secundárias, né, que são dados pré-existentes, né, coletados por terceiros, né, então a gente ganha aqui um tempo para fazer isso, né. Então, algumas vantagens, né, para cada uma desses tipos de fonte de dados. Bom, na base de dados primário, então, nós temos uma vantagem, né, de ter uma alta validade interna, precisão e profundidade da informação. O que isso significa? Que quando a gente vai coletar esses dados, né, de forma primária, ela passa por todo um processo de validação, ou seja, né, quando a gente vai construir um questionário, uma entrevista, nós pautamos já por um instrumento ou validado, já passado, né, por outras crivos de pesquisa. A limitação, como eu comentei anteriormente, ela tem um alto custo, né, em função do tempo, né, e o próprio custo financeiro, e ele tem um potencial de viés não do pesquisador, né, ou dificuldade de replicação, ou seja, a gente está analisando um determinado fenômeno, então esse instrumento, né, por muitas vezes, ele pode, né, sofrer algum tipo de viés caso for aplicado em uma outra situação. Já na base de dados secundários, a gente tem aí uma eficiência, né, porque a gente tem um grande volume de dados que está na nossa disposição. Nós temos diversos, né, possibilidades de análise longitudinal, comparativa entre empresas, por exemplo, entre setores ou até mesmo entre países. Só que ela também tem uma limitação, né, que é o risco de desalinhamento conceitual ou falta de controle sobre a qualidade original. Porque como esse dado foi coletado por terceiros e foi disponibilizado numa base de dados, o pesquisador aqui ele tem que tomar um pouco de cuidado, né, e ser um pouco crítico para entender se esses dados realmente fazem sentido, porque elas podem ter algum erro na hora de tabular essas determinadas informações, né? Então, o que é importante também quando a gente vai falar aqui nas nossas pesquisas, né? Primeiro, né, integração metodológica. Então, por muitas vezes, né, a gente precisa, o que a gente fala aí, né, de triangulação, né, que é combinação até de fontes primárias e fontes secundárias, né, para aumentar essa validade e confiabilidade, então, dos nossos achados. O próprio rigor acadêmico, né, ele aplica, então, uma análise de confiabilidade e validade desses dados coletados. E a implicação prática, que é a escolha informada das fontes de dados, ela determina a robustez e a relevância das conclusões, né, para analisar determinados fenômenos. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né,
e alguns cuidados que a gente precisa ter, né, na parte metodológica, né? Como é que a gente constrói isso, né? Então, pô, vocês já devem ter observado lá nos artigos que a gente tem estudado aí nos seminários e que vocês têm lido, né? Existe um capítulo chamado procedimentos metodológicos, né? Então, lá nos procedimentos metodológicos, via de regra, né? Isso vai depender também de periódico para periódico, que a construção pode ser um pouco diferente disso, né? Mas de via de regra, né, o que a gente tem? Um capítulo, né, com a construção metodológica, né? O que é isso, né? A gente tem uma parte que a gente trabalha com o enquadramento metodológico da pesquisa, né? Quando a gente fala lá quanto aos objetivos, né? Se ela é descritiva, quanto à abordagem, né? Se ela é quantitativa ou qualitativa, quanto aos procedimentos, né? Então a gente tem ali um enquadramento metodológico. Depois, na sequência, a gente trata da população e amostra, né? Quando a gente está falando de uma pesquisa quantitativa, né? E quando a gente fala de uma pesquisa mais qualitativa, a gente está falando do nosso, né, do nosso elemento de estudo, né? Que pode ser uma empresa, pode ser, enfim, ser um estudo de caso. A gente vai ter o ambiente no qual nós estamos estudando. E depois vem algo, né, uma tabelinha bem bonitinha, que ela é chamada de constructo, né? Então, o que é esse constructo? O constructo nada mais é do que né, que a gente chama ali de uma tabela, né? Mas na realidade ela nos descreve como que as nossas variáveis elas foram construídas. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de constructo para a gente entender como é que a gente constrói esse constructo, como é que ele é elaborado e como que a gente reporta isso também nos nossos artigos, né? E vocês vão ver que, novamente, né, cada pesquisador tem uma forma de apresentar as suas variáveis, né, as suas proxies de pesquisa, né? Mas eu trouxe aqui algumas, né, para a gente entender, né, como que a gente constrói isso antes mesmo de falar da base de dados específica, né? Porque quando a gente está falando desse construto e falando também da base de dados secundária propriamente dito, né? A gente tem que primeiro entender que, né, todas as nossas variáveis, né, que a gente vai utilizar lá no nosso estudo para identificar ou analisar determinado fenômeno ou entender as relações entre determinados fenômenos, a gente precisa primeiramente, né, ver na literatura se essas variáveis elas fazem sentido e se elas vão poder explicar o fenômeno no qual nós estamos investigando. Então, para a construção dessas variáveis, né, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, ela tem que estar suportada na literatura para que a gente possa, então, dar validade que essas variáveis elas irão atender o nosso objetivo. Um outro cuidado que nós temos que ter também, antes de começar, né, até a pensar e a escrever efetivamente, é entender se essas informações ou esses dados, né, que nós iremos utilizar na nossa pesquisa, ela está disponível, né? E vocês vão observar que nos construtos que eu vou apresentar aqui para vocês, muitas delas a gente até tem, né, uma base de dados segura, já consolidada, mas a gente também pode fazer uma conjunção de outras fontes e bases de dados que irão complementar, então, o nosso estudo. Mas é sempre importante, né, já no momento da construção, do projeto da pesquisa, a gente entender se esses dados estarão disponíveis ou não, porque isso vai, né, pode, né, em certo momento ou em certa medida, prejudicar, então, toda a nossa coleta e toda a nossa
escrita científica até então. Então, nesse primeiro modelo que eu trouxe aqui para vocês, né, que eu trouxe aqui de um determinado artigo, vocês vão observar que a gente tem, né, ali, por exemplo, né, quando a gente está falando de dados ou de variáveis que são retiradas propriamente de balanço, né, ou das demonstrações contábeis, né, ou de fluxo de caixa, enfim, né, das mais diversas fontes. Então, a gente até costuma, né, dar um nome a essa variável, né, descrever como que ela é mensurada. Então, nesse caso aqui no ROA, né, nós temos o lucro líquido, né, dividido pelo ativo total. Então, ele é um indicador, ele é um índice. E nós temos também onde que essa informação ela foi coletada, né? Então, nesse caso aqui, nós temos a economática, né, que ela é muito parecida ou similar com o que a gente tem da Refinitiv, né? Então, a Refinitiv a gente consegue baixar um conjunto de informações, não propriamente o indicador pronto, né, mas as contas contábeis, por exemplo, que a gente consegue, então, criar determinados índices, determinados indicadores. Então, essa economática é uma base de dados muito conceituada na nossa área, né, tanto de ciências contábeis como administração. E aí também a gente tem os autores, né, que estão sustentando o uso dessa determinada variável, né? Então, todos esses autores aqui, eles estão lá na fundamentação teórica, que é o que vai suportar a escolha dessas nossas variáveis, mas também elas irão nos permitir lá na análise, né, a gente poder fazer comparações do que a gente encontra de informação. Mas também a gente tem outras informações, como, por exemplo, né, a primeira aqui das variáveis independentes, que é o honorário de auditoria. Então, essa informação, né, nem sempre ela está disponível lá na Economática, na Refinitiv ou em alguma outra base de dados. E aí a gente tem que, então, coletar esses dados manualmente, né? Então, e é importante que aqui no construto a gente também coloque, né, onde que a gente coletou essa informação, né? Então, por exemplo, esse honorário de auditoria, ela foi coletada no formulário de referência lá da B3, né, no item 2.1 e 2.2. Se vocês observarem a outra, né, que também é o honorário de não auditoria. Então, o que é os honorários de não auditoria? São aqueles serviços prestados pelas empresas de auditoria que não estão diretamente relacionadas à auditoria das demonstrações contábeis. São outros serviços, como, por exemplo, análise dos controles internos, né, de auditoria interna, enfim, algum teste que precisa ser feito adicional. Então, são outros serviços que não estão diretamente ligados, né, à auditoria. E, novamente, né, a gente tem onde que esses dados eles foram coletados. Depois, né, o nível de governança corporativa. Então, se a empresa, né, ela está em algum nível de governança corporativa, então ela foi retirada. Na época, né, nós tínhamos a nossa BMF Bovespa, né, hoje a gente, hoje chamada de B3, né, mas quando esse artigo foi publicado, o nome da Bolsa de Valores do Brasil era chamado BMF Bovespa, e lá então tem o nível de governança corporativa de determinada organização. E assim sucessivamente, né? Vocês vão observar também que alguns construtos, né, tem até uma coluninha a mais, né, nos mostrando qual é a relação dessa variável, né, independente em relação à variável dependente, se ela tem uma relação positiva ou negativa. Isso vai depender também do tipo, né, de pesquisa que a gente está fazendo. Outra forma também de mostrar, né, nesse exemplo aqui, né, novamente a gente tem a variável, a forma como ela foi construída e onde que foram coletadas. Então, novamente, né, nós temos aqui remuneração, né, dos executivos, remuneração fixa,
nós temos a remuneração variável de curto prazo, variável de longo prazo, remuneração total, como que ela foi calculada e também de onde que ela foi retirada, né, nesse caso aqui do formulário de referência, e as demais, né, que são as nossas tradicionais, nós temos então ali a coleta na economática, né? Aqui tem um outro exemplo, né, de construto, né, da pesquisa. Então, vocês vão observar, né, na última coluna, as fontes, né, nós temos a economática novamente, e, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, né? A Refinitiv, né, hoje, ela tem, né, essa informação, talvez não completa ainda, né, mas ela já possui essa informação, e quando esse artigo foi elaborado, ele foi utilizado a economática não tinha essa informação, e o local onde ele foi coletado, ele foi nas notas explicativas, relatórios da administração, ou então em formulários de referência. Então, para vocês terem uma ideia, né? Então, muitas vezes, a informação, ela não está num único local, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, então a gente coletou essa informação em 3 locais diferentes, para poder, então, ter, né, essa informação de quanto que as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, você observe, né? Nota explicativa, relatório da administração e formulário de referência, né? Outras aqui, economática, depois aqui as remunerações que foram só dummies. Aqui a gente tem uma outra, né, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse aqui é um artigo que envolveu mais países, né? Então, nós temos aqui algumas básicas, né, que são as variáveis dependentes, que são as vinculadas ao ESG. Então, né, nesse exemplo aqui tem-se o score geral do ESG, depois os pilares, né, o ambiental, o social e o de governança, a métrica, como que ela foi mensurada. Novamente, né, a base de dados aqui ela foi a Refinitiv, os autores, né, que utilizaram. Mas observem que agora a gente tem outras informações, como, por exemplo, o índice de liberdade econômica, né, que é a nossa primeira variável independente, que é uma variável nível país. Então, aqui tem uma escala que vai de 0 a 100, né? Então, considerando aqui, né, algumas dimensões como regras, né, e leis, tamanho do governo, eficiência regulatória, se o mercado está aberto, e aqui a gente tem uma outra, né, fonte de dados, né, que é o índice aqui de liberdade econômica, né? Então, ele foi, né, especificado. Depois, o índice de percepção de corrupção. Então, tem transparência internacional, né? Então, nós temos ainda o e sustentabilidade global, né, que foi coletado nessa solability.org. Depois nós temos o impacto, né, ou se a empresa ela adotou, né, então ela era uma variável dummy e ela tem lá o pacto global. Aí depois as demais, né, que são os retornos sobre o ativo, né, o ROI, o ROA, que foram coletadas então aqui na Refinitiv. Uma outra questão que é importante, né, que a gente, quando constrói, né, ou quando coloca esse construto, né, é interessante também a gente, né? Tanto é que quando a gente está falando ali dos procedimentos metodológicos, a gente tem um espaço dentro dos procedimentos que né, os procedimentos de coleta, ou seja, como que a gente coletou, onde coletou, qual foi o período, né? E depois a forma de análise.
Então, além, né, de a gente informar onde, né, que foi coletada essas informações, é interessante, né, se couber espaço, né, dentro do artigo, a gente sabe que a gente tem limitações de espaço, então seria interessante colocar, né, se couber, fazer também, né, uma descrição ali no artigo e não deixar somente na tabela. Né? É o seguinte, olha, tais informações, né, foram coletadas de tal forma, como que coletou, que período que foi coletado, porque isso também pode variar um pouco, né? Então, a grande questão, né, é que o pesquisador ele deve, então, dominar a arte de selecionar a fonte de dados mais adequada ao seu problema de pesquisa, então, garantindo a excelência metodológica. Então, novamente, né, só recordando aquilo que eu falei anteriormente, que isso é importante. Então, além de nós olharmos para o que a teoria diz, né, para o que os estudos anteriores apontaram de possíveis variáveis que podem explicar os fenômenos que nós estamos analisando, é importante também a gente analisar já no pré-projeto do artigo, verificar se essas informações elas estão disponíveis para que a gente possa coletar, então, e viabilizar a nossa pesquisa, senão a gente vai, né, ter problemas, né? De viés aqui de informação, e isso pode, então, trazer um viés de resultado para as nossas pesquisas. Bom, e aí a gente pode falar um pouco, né, mais das bases de dados, né, propriamente dito. Então, nós temos diversas bases de dados. Né? Então, eu vou falar um pouquinho não somente, né, das bases de dados, que são aquelas que a gente vai coletar as variáveis, mas também outras bases de dados que são importantes para a construção dos artigos. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui as bases de dados públicos ou gratuitos, ou seja, são aquelas bases de dados no qual a gente também vai pesquisar os artigos que estão relacionados à nossa temática de estudo. Então, a gente tem diversas bases, né, públicas e gratuitas, como, né, o próprio portal de periódico da CAPES, temos a Cielo, essa Redalyc, o próprio portal de livros, né, da USP, enfim, nós temos aí uma diversidade, né, de base de dados públicos, no qual a gente pode coletar ou baixar os artigos, pesquisar os artigos que estão relacionados com a nossa temática. Nós também temos as nossas bases de dados que são pagas ou então nós temos convênios, né? E aqui que é bem importante, né? E vocês já devem ter se deparado, por exemplo, lá na Web of Science, né? Pô, mas eu tenho um artigo aqui que eu queria baixar para usar, né, como meu artigo base é bem dentro da minha temática, mas eu não consigo baixar porque eu tenho que pagar, né? Sim, né, dentro dessas bases de dados, né, de artigos principalmente, alguns artigos, porque isso depende muito né, de periódico para periódico, né, que aloca os seus artigos dentro dessas bases de dados, muitas vezes ela é paga, né? Como, por exemplo, na Web of Science ou na própria Scopus, né? Então, ali a gente vai ter alguns artigos que são de acesso livre, né? Ou seja, ela é a gente chama de artigo aberto, né? Mas pode ser que a gente tenha, né, alguns artigos que ele pede lá, principalmente, para acessar esse artigo, né? Acesse o e-mail da sua instituição, ou então tem que pagar lá uma taxa. E muitos artigos não são baratos, tá? Tem artigos aí de $40, $80, $100, né? Então, isso é muito pesado, né? Imagina, pagar um valor alto desse, né, para poder baixar um artigo, né? Mas eu já vou passar aqui uma sugestão para vocês que vai facilitar um pouco a vida de vocês.
Mas aqui são aquelas, né, que são, né, ou pagas, que você tem que pagar, e essas por convênio, que as universidades, né, por vezes, elas têm convênios com essas bases de dados, e a gente pode ter, então, acesso gratuito mesmo com esses artigos que precisam pagar. E aí, é aqui, pessoal, que fica a dica, né? Quando vocês acessarem a biblioteca da UNO Chapecó, vocês vão ver ali que vocês têm o portal de periódicos da CAPES, vocês têm a Science Direct e vocês têm lá a EBSCO, por exemplo, né? Eu selecionei as 3 aqui, né? Então, quando vocês, ao invés de vocês acessarem diretamente o site da Science Direct ou da EBSCO, por exemplo, vocês entrem lá na Minha UNO, acessem né, o ícone da biblioteca, que está ali no lado, no lado esquerdo de vocês, né? Vocês vão ver aqui que tem o ícone aqui da biblioteca, e vocês acessem essas bases de dados aqui pelo portal da Minha UNO. Porque quando vocês forem lá dentro buscar essas informações ou querer baixar esses artigos, vocês vão conseguir, porque a universidade ela tem convênio, né, com essas bases de dados, e aí nós não precisamos pagar por esse artigo, né? Então aqui fica uma dica para vocês, né, tanto pelo Science Direct, pela EBSCO, é uma boa opção. E aí, outra base de dados paga, né? E nós temos a assinatura, né? Então, a gente tem uma assinatura e da mesma forma é por um convênio que o nosso programa tem com o Ampconte, então, que é a base de dados Refinitiv, né? Então, aqui eu quero abrir um parênteses aqui, né? A Refinitiv, então, ela é uma base de dados paga, que nós temos informações das empresas, tanto de capital fechado quanto de capital aberto, e ela tem, né, a gente consegue baixar ela por lote, né? Então, nós vamos lá, podemos, né, selecionar a informação que a gente quer, né, a conta contábil que a gente quer, ou outras informações, como, por exemplo, ESG, enfim, tem uma infinidade de informações que tem lá na base, né? Então, essa assinatura, né, a gente tem que permite coletar, né, de empresas, né, de praticamente todos os países do mundo. Então, se eu quero fazer comparação, né, com países da Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, eu consigo baixar aí de várias empresas. E essa base de dados, principalmente, né, para os nossos mestrandos, né, que estão agora em fase de dissertação, né, estão aí construindo a sua dissertação, que acabaram de passar pelo seminário de dissertação e que irão começar agora a coletar dados e precisarão da Refinitiv. Então, eu já quero de antemão aqui deixar o convite para vocês. Então, na próxima semana, dia 9/12, a professora Caroline, então, vai fazer uma oficina específica só para falar da Refinitiv, né? Então, fica aqui não um convite, né? Mas é uma informação importante, né? Isso serve para todos, né? Mas especialmente para aqueles que estão em fase de dissertação e que precisam coletar os dados. Então, essa oficina, né, ela vai ser primordial para vocês avançarem, então, nos estudos de vocês, tá? Então, já deixo aqui para vocês o convite. E aí, pessoal, a gente não, né, obviamente a gente tem, né, diversas outras bases de dados, né? A gente vai ver aqui algumas, a gente vai brincar com algumas. Vocês vão ver que algumas dessas bases de dados, elas são um pouco mais intuitivas, né? Já são um pouco mais fáceis de trabalhar, mas em compensação, né, nós temos outras que a gente precisa filtrar um pouco, né, as informações, né? Então, a gente vai ter das mais diversas, tá? Nós vamos ter aqui do Banco Mundial, nós vamos ter da B3, Banco Central,
o índice de liberdade econômica, o pessoal que trabalha mais com dados da área da saúde, a gente tem o DataSUS, tem o IBGE, quem pesquisa bastante é na área de sociedades, das organizações de sociedade civil, né? Então, temos ali os mapas, né, dessas entidades. Para quem trabalha com a área pública, né, nós temos aí o sistema, né, de informações contábeis e fiscais do setor público, né, que é importante, né, para vocês. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, né, então nós temos lá os tribunais de conta, né, nacional, mas cada estado tem os seus tribunais de contas, que tem várias informações importantes, né, então para quem está aí na área pública também é uma boa opção de informações, ok? Bom, pessoal, essa aqui é a primeira parte que eu preparei aqui para vocês, só para a gente diferenciar um pouquinho, né, do que é uma base de dados primária, uma base de dados secundárias, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de construir os nossos artigos e buscar, então, essas fontes, né? E daqui a pouco eu vou, então, entrar em algumas bases de dados, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona a coleta, e vocês vão ver como é muito legal a vida do pesquisador, né? De coletar as informações, né? De tabular, né? E deixar tudo bonitinho para entregar, né? Aquele artigo, né? Que esteja com, né? Com informações válidas, confiáveis, bonitinho lá para a gente publicar. E aí, nesse sentido, né? Se por enquanto está tudo tranquilo, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês, né, queiram saber e que estava aqui na expectativa de vocês e que eu acabei não comentando, né? Então eu deixo aberto aqui no chat para vocês. Dúvidas, perguntas, até aqui tudo bem? Se alguém puder me dar um alô aqui no chat, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Ok. Então, né, essa parte, então, só para diferenciar alguns cuidados. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou, né, mostrar para vocês, né, algumas bases de dados que a gente pode trabalhar. Lembrando, né, pessoal, e isso, né, vai facilitar muito a vida de vocês, né, quando vocês estão construindo, então, ali o artigo de vocês, mas também vai facilitar a vida dos pesquisadores que vêm logo após vocês, né? Por isso que é bem importante vocês deixarem bem certinho descrito, essa informação eu peguei em tal base, em tal conta, em tal, né, em tal formulário, porque isso também vai fazer com que vocês auxiliem também os pesquisadores que vêm logo atrás de vocês e que queiram replicar não o artigo completo, né? Mas tem uma variável lá, né? Eu vou pegar aqui o exemplo Wellington, né? O Wellington ele tem uma variável lá bem importante, né? Que é a questão da divisão de empresas familiares e não familiares. E essa é uma variável importante, central do estudo dele, mas ele tem que saber o seguinte, o que a literatura diz sobre essa variável, como é que ela se constrói e onde que ela está essa variável, né? Então, quando a gente tem isso bem descrito nos nossos artigos, né? Isso facilita muito, né, a vida aqui do pesquisador. E aí, eu vou entrar aqui em algumas dessas bases para mostrar para vocês, né? E aí, vocês provavelmente devem estar visualizando aqui o site da B3, tá? Que é a Bolsa de Valores do Brasil.
E aqui, novamente, eu vou abrir um parênteses, né? Eu vou... um pouquinho mais para frente aqui, eu vou passar para vocês um link para vocês responderem aqui a lista de presença, né? E quem, né, se fez presente hoje, né, nessa oficina, depois eu vou pegar o e-mail de vocês e eu vou passar, né, os materiais que eu usei aqui para essa oficina, tanto os slides como também uma listinha, né, dos principais links, né, de informações que vocês podem precisar, que são pesquisas aqui da nossa área, tá? Então, falando um pouquinho aqui da B3, né? Então, a B3, ela tem uma parte muito importante, que que ela traz informações das empresas, né? Então, ela não só disponibiliza dados né, do preço das ações, né? Enfim, mas ela também traz informações bem importantes que ela vai ajudar a complementar, por exemplo, com informações que elas não estão disponíveis lá, por exemplo, na Refinitiv, né? A Refinitiv eu tenho lá todos os dados que são das demonstrações contábeis, mas pode ser que tenha alguma informação que vocês não tenham na Refinitiv e que vocês precisem, então, complementar, né? Então, se vocês observarem, né, aqui na página da B3, vocês vão ver que ela tem um íconezinho aqui embaixo, chamado de empresas listadas, né? Então, vocês clicando nessa tela, só deixa eu ver se mudou aqui para vocês, mudou. Vocês vão observar que ela vai abrir, né? Ela está chamando aqui de ações, mas na realidade ela vai mostrar para vocês empresas que vocês podem consultar. Então vocês podem fazer, né, de diversas formas, como por exemplo buscar por setor de atuação, né? Então eu abrindo, né, as abinhas aqui, eu posso, né, buscar aqui por bens industriais, por comunicação, por construção e transporte, consumo cíclico. Então, se vocês verem aqui, eu botei, né, o consumo cíclico, vocês vão observar que ele vai abrir outras categorias, né? Agropecuária, alimentos processados, bebidas, e assim sucessivamente. Materiais básicos, né? Embalagem, madeira e papel, derivativos. E se a gente entrar, né, num dos segmentos, a gente vai ver quantas empresas a gente tem nesse setor. Nesse caso aqui, a gente tem somente a Irani, né? Mas também eu posso fazer o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Voltando aqui para as empresas listadas, se eu souber o nome da empresa, eu já posso, né, colocar a empresa direta. Não, eu quero saber a informação específica de uma determinada empresa, né? Então eu posso pegar lá, por exemplo, VEG, né? E vou dar um buscar. Ele já vai me trazer informações sobre a empresa, tá? Ela está pensando um pouquinho, muito provavelmente ela deve estar um pouco mais lenta porque ela está numa transmissão ao vivo, tá? Então, mas ela vai aqui abrir alguns relatórios, né? E aí, enquanto que ele está pensando aqui, né, eu vou dar uma dica, mas quando que eu vou usar isso, né? Eu vou usar de uma empresa só? Não, né? Então, eu vou dar o exemplo daquele da remuneração dos executivos, por exemplo, né? Essa é uma informação que eu não tenho lá na Refinitiv. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que entrar empresa por empresa e lá nos campos, né, descritos onde que está a remuneração dos executivos. E aí eu vou ter que entrar empresa por empresa e se eu tiver, né, pesquisa de 5, de 10 anos, eu vou ter que entrar ano a ano e olhar, né, aquele campo e coletar essa informação individualmente, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem a VEG, ela está, né, num nível de governança corporativa, né, bem alto, como por exemplo aqui é o Novo Mercado,
esse NM aqui, ele está demonstrando qual é o nível de governança corporativa que a gente tem, ou que ela está enquadrada, né? Então, ela tem aqui NM, ela é do novo mercado, depois a gente tem aqui nível 1, nível 2, Bovespa+, e assim sucessivamente. Eu entrando aqui na VEG, né, então ela já vai me dar as principais informações, né, de quando que ela abriu negociação, né, a descrição da atividade principal dela. A gente tem aqui, né, relatórios estruturados, né? Então eu posso navegar aqui e eu vou ter as informações trimestrais, né, que são as informações financeiras que são, né, disponibilizadas de forma trimestral, e eu tenho também aqui as demonstrações financeiras padronizadas. E se a gente abrir aqui o histórico, né, vocês vão observar que ele tem diversas, né, ele, como o próprio nome diz, né, ele tem um histórico dos diversos anos no qual as informações elas estão disponíveis. Então, eu vou pegar essa do dia 31 de 2024, né? E aí a gente pode também, pessoal, aqui ela abriu aqui uma outra janela. Deixa eu compartilhar a outra aqui. Deixa eu ver aqui, só um segundinho. E aqui vocês podem navegar, até tem as demonstrações financeiras consolidadas. Então vocês terão aqui, né, o balanço patrimonial ativo, passivo, vocês têm demonstração de fluxo de caixa. Então, né, vocês acessando, vocês têm todas as informações, né, de 2024, 23, 22. Que outras informações nós temos aqui, né? Valor adicionado, ou seja, aqui estão todas as demonstrações consolidadas. Mas, por exemplo, né, eu tenho né, os dados da empresa, notas explicativas, né? Então, comentei com vocês a questão de P&D, né? Então, eu posso consultar aqui para saber se a empresa ela tem alguma informação sobre pesquisa e desenvolvimento ou alguma outra informação que não está disponível, né? Uma outra informação importante, quando eu estou fazendo um estudo sobre auditoria, né, sobre o relatório de auditoria, se ele foi aprovado com ressalva, sem ressalva, isso, alguns estudos aí que fala da qualidade da informação contábil, uma variável de controle, né, pode ser aqui os relatórios da auditoria independente. Eu tenho o parecer do Conselho Fiscal, deixa eu ver, eu tenho aqui relatório do Comitê de Auditoria, parecer do relatório, declaração, né, das demonstrações financeiras. Deixa eu ver uma outra informação aqui que é bem legal, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o parecer. Diz que são as individuais, as consolidadas, que a gente pode ter aqui. Então, vamos ver outra informação importante. O relatório, né, de administração, que é importante também, né, quando eu quero saber, né, o parecer, né, né, do conselho de administração, né, que faz os comentários aí, principalmente sobre o desempenho da empresa. E outra informação aqui importante. Comentário sobre o comportamento e projeções, proposta de orçamento de capital, né, que é o nosso orçamento. Enfim, nós temos, né, diversas informações que podem ser cotadas
aqui. Deixe-me ver aqui uma outra informação. Uma outra informação que é importante para nós. Essa informação aqui é bacana também dentro da Bolsa. Ainda dentro aqui de informações relevantes, né? Então, aqui a gente pode separar por ano, né? Então, aqui a gente tem da Assembleia, aviso aos acionistas, comunicado ao mercado, os dados econômicos financeiros, né? Estatuto social, fato relevante, política de gerenciamento de risco, é importante, política de remuneração, né? Então, como é que é feita a política de remuneração dos gestores? Deixa eu ver aqui outra informação importante. Enfim, pessoal, aqui tem diversas, né, informações que vocês podem utilizar e que irão complementar outras fontes de dados, né? Então, o que vocês podem então encontrar aqui na B3? Remuneração dos executivos, remuneração dos serviços de auditoria e não auditoria. Vocês têm políticas de gestão de risco, enfim, diversas outras informações que vocês podem, né, e devem utilizar para complementar, então, os nossos trabalhos. Aqui sobre B3, né, alguma curiosidade que vocês queiram saber? Ou se vocês já conheciam, né, esse site aqui? Boa parte, né, dessas informações que estão aqui no site da B3, elas também estão disponíveis na CVM, né? Então, as empresas de capital aberto, né, elas têm, então, um campo, né, que elas precisam, né, ou que elas devem, então, publicar, então, as suas informações, e elas são muito parecidas aqui com a dinâmica da B3. Alguns dados a B3, né, busca também lá da CVM. Uma outra informação importante, e deixa eu compartilhar aqui novamente uma tela. Então, essa segunda tela, ela é o site do Banco Mundial, né? Então, por que esse site aqui ele é importante, né? Nós, né, não só o nosso programa, mas também os pesquisadores, né, de todo o mundo, acabam, né, fazendo análises comparativas entre países, né? Então, por exemplo, eu quero, né, comparar o desempenho econômico, financeiro entre as empresas brasileiras e chilenas, né? E aí eu quero saber se as variáveis macroeconômicas, como por exemplo, né, PIB per capita, inflação, taxa de juros, né, elas têm algum impacto, né? Se esses fatores macroeconômicos elas impactam no desempenho econômico e financeiro das organizações, né? E aí, como a gente está falando de dados macroeconômicos, então aqui eu, né, só vou abrir aqui um parênteses, a gente pode usar ela como uma variável independente, mas que ela é uma explicativa da nossa variável dependente, ou ela pode ser uma variável de controle, né? Ou seja, ela não é a nossa variável principal do estudo, mas ela pode, em certa medida, né, influenciar o nosso resultado, porque como a gente está analisando país, né, empresas, mas país contra país, pode ser que algumas
variáveis macroeconômicas, como, por exemplo, né, taxa de juros. Né? A taxa de juros ela impacta diretamente no custo capital, principalmente, né, para quem usa muito dívida, né? Principalmente as dívidas onerosas aí de bancos, por exemplo. Então, sempre é importante, quando a gente for utilizar dados macroeconômicos de países diferentes, a gente precisa utilizar uma base de dados única, né? Por exemplo, como eu falei, né, taxa de juros, PIB per capita, inflação. Cada país, né, tem a sua fonte de informação. Né? No Brasil, a gente tem o IBGE, nós temos o próprio Banco Central, que divulga essas informações. Mas o ideal é que a gente colete tudo isso numa única base de dados, como, por exemplo, né, o Banco Mundial, porque daí nós vamos ter o mesmo parâmetro de cálculo, né? Então, o Banco Mundial, apesar de que, né, a própria ONU, né, a partir de 2008, assim como foi feito lá com as IFRS, né, nível empresa, mas a ONU também estabeleceu que as contas nacionais elas também fossem padronizadas para que nós pudéssemos comparar país para país, mas a gente sabe que, né, muitos países, principalmente aqueles países que têm muita intervenção governamental, eles podem fazer ajustes nas suas contas nacionais, e ela pode trazer aqui uma divergência. E se a gente pega, né, essas informações todas do Banco Mundial, a gente não elimina de vez, né, mas a gente consegue minimizar um pouco essas diferenças de valores, né? Então, se eu quero comparar Brasil com Estados Unidos, algum país da Europa, né, com Polônia, com Itália, com qualquer outro país, a recomendação, né, a boa prática, né, recomenda que a gente colete numa única base de dados. E aí, dentro do Banco Mundial, nós temos diversos indicadores, né? A gente tem mudança climática, a gente tem informações sobre economia, né, e crescimento, sobre educação, sobre energia e mineração, sobre meio ambiente, sobre dívida externa, sobre o setor financeiro, questões sobre questões de gênero, saúde, infraestrutura, pobreza, setor privado, setor público. Então, nós temos diversos, né? Temos comércio. Então, é o interessante, né? A gente sempre coletar na mesma base de dados. Eu vou pegar aqui, né? Por exemplo, né? A economia e crescimento, né? Vocês vão observar que a gente tem diversos indicadores, né? Como os gastos, né? O percentual de gastos em relação ao PIB, o índice de Gini é um índice de desenvolvimento social. Nós temos o crescimento do PIB, né, o anual em percentual, PIB per capita. Nós temos a inflação, né? Deixa eu pegar um outro dado importante aqui. O PIB corrente em dólar, né? E isso que é o mais legal, né? Porque, né, nós também temos diferenças de moeda, né? Eu falei, né, da questão do própria diferença de cálculo, né? Mas nós também temos diferença de moedas, né? Então, uma coisa eu estar falando de reais, outra coisa a gente falar em dólar, falar em euro. Aqui a gente consegue trazer tudo para uma mesma base, né? Então, aqui a gente trabalha tudo dólar, por exemplo. Então, todas as empresas, né, todos os países estão utilizando aqui a mesma moeda. Então, isso facilita também na hora de cálculo, né? Então, aqui, né, só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui é o PIB, né, que tem do Brasil, né? E o que é bem legal, né? A gente tem aqui o PIB mundial, mas eu poderia, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, pegar o Brasil, ó, a gente, né, tá vendo aqui o PIB do Brasil, que nós tivemos lá em 2010, né?
o nosso ápice, depois, né, caiu aqui um bom período, mas eu posso também comparar com outros países, por exemplo, a Argentina. Então, vocês vão observar que a gente já consegue também comparar países, né? Eu quero comparar, né, os países aqui, os 5 principais países da América Latina, por exemplo, né? Isso aqui vale para todos os indicadores, tá? Eu peguei só o PIB para a gente ter uma noção, tá? Mas eu tenho um outro país aqui, né, do nosso continente, que é o Chile, que é um país também bem interessante. E também nós temos um outro país que é bem interessante, e que vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez não, um país chamado Paraguai, né? Então aqui a gente tem, né, então aqui por grandeza, né, a gente já sabe, né, que o Brasil, né, tá entre aí as 10 maiores economias do mundo, né? Então obviamente o PIB ele é bem diferente, mas a gente consegue comparar também com países, né? Então novamente, né, a gente pode comparar aqui com PIB, inflação, taxa de juros, PIB per capita, enfim, dos mais diversos. E o que é mais legal é que a gente consegue também baixar essas informações, né? Então eu tenho um conjunto de informações e eu posso baixar ele, né, nas mais diversas formas, né? Nós temos aqui o Excel, né, XML, o CSV. Então a gente pode baixar também um conjunto, né, de indicadores do Banco Mundial, que podemos ali, por exemplo, botar ali no Excel e fazer os nossos filtros, escolher os países que a gente quer, né? Então, ela é uma informação bem interessante, né? Então, só para vocês lembrarem, então, a gente, né, quando vocês forem utilizar dados macroeconômicos envolvendo países diferentes, busquem o Banco Mundial, né? Claro, desde que a informação aqui exista, né? Mas os dados macroeconômicos para a gente ter tudo a mesma base de cálculo e a mesma moeda, tá? Então isso vai facilitar bastante também aqui a vida de vocês na coleta de dados. Uma outra informação bem legal e que eu tinha comentado anteriormente e que foi de um dos estudos que a gente tinha ali. Deixa eu achar ele aqui, só um segundinho. Só um segundinho, eu já compartilho a minha tela com vocês aqui. Esse site aqui, ele trata bastante da complexidade dos países, tá? Então, se vocês virem aqui em data, né, a maioria deles aqui tem né, o data, que na realidade quer dizer, né, um banco de dados, né? Então aqui a gente tem algumas que são de livre acesso e outras menos, né? Mas ele trata aqui da competitividade também global, né? Então ele compara aqui 193 países, 6.199 regiões, e aí vocês têm as mais diversas informações aqui. Aqui ele traz também, né, a forma, né, de métrica, né, que eles utilizaram, aqui bem interessantes, né? Essa só traz em inglês e espanhol, mas ele traz os produtos que são mais comercializados. Se eu quiser trazer aqui o Brasil, né, nós temos dados aqui de 2023, por exemplo, né? Então ele traz algumas informações bem interessantes quando a gente fala de complexidade
global. Ele também tem alguns dados que vocês conseguem baixar, né? Também em Excel, vocês conseguem. Algumas são pagas, né? Então, nem todas elas aqui estão disponíveis. Uma outra bem interessante e que a gente utilizou. Deixa eu fechar aqui algumas abinhas. Aqui a gente tem uma entidade, né, que ela trabalha com o índice de equidade de gênero. Né? Então, para quem trabalha muito com essas questões de gênero, né, vocês podem também ver por empresas, né? Então ele tem um índice bem bacana aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem por setor, mas eu posso olhar aqui por empresas, né? E aí a gente consegue identificar qual é a posição que ele está. Deixa eu ver se abriu para vocês aqui, abriu. A posição que ele está e qual é o score dele, né? Então, por exemplo, né? Essa empresa aqui, a infelicidade, né, que eu tive de abrir logo essa aqui, né? Essa Seaboard Corporation. Por exemplo, né? No conselho, né, de administração e também a representação, né, da liderança feminina, vocês observem que nos dois casos, né, é 100% homem, né? Ou seja, não tem mulher no seu quadro, né, de liderança executiva, né? A Nintendo, mesma coisa. Ou seja, aqui ele está trazendo de trás para frente, né, os piores, né? Aí vamos pegar uma outra, né? Deixa eu pegar uma do maior, né? Enfim, ele traz aqui o nome das empresas, né? Ó, essa Wells Fargo, por exemplo, ela está no número 40, né? De 539 empresas, né? Até vamos dar uma olhada. Wells Fargo é banco, né? Vocês observem, né? Que aqui ele tem na gestão, né? Superior, 29% mulheres, 71% homem, e cargos de executivo e liderança, esse número já melhora um pouquinho, né? 40 a 60, mas para quem trabalha bastante com essas questões, né, de gênero aqui é bem legal também, tá? Deixa eu ver se pegar uma outra aqui, só para a gente ver o Citigroup, tá em 105. Queria pegar uma que fosse mais tivesse uma colocação um pouquinho melhor. Deixa eu ver ao Financials. Ó, já está na posição 31. Aqui já melhora um pouco, né? 40 mulher e 60 homem. Então, para quem trabalha bastante com essas questões de gênero, é bem legal. Tem empresas brasileiras também nesse ranking aqui, tá? Então, esse também aqui é uma base bem legal. Tem uma outra aqui, a gente já vai partir, né, daqui a pouco já para os finalmente, tá? O índice de liberdade econômica, né? Esse aqui também é um indicador bem utilizado na nossa área, né? Então ele tem aqui um ranking, né? Ele traz um ranking geral dos países, né? Então ele tem aqui por nome e aí ele tem também por categoria, né? Então ele tem o por ano e ele tem o score geral, né? A média, né? Mas ele tem aqui a questão de pobreza, integridade governamental, efetividade judicial, aqui está trabalhando aqui de impostos, gastos governamentais. E se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, o Brasil, ele tem todos aqui.
Ó, então, aqui são os scores, né? Então, mas eu não vou trabalhar com todos os scores, eu posso trabalhar com, né, se eu estou falando, né, de integridade governamental, né, ou gastos do governo, né? Então, a transparência, né, o índice de liberdade econômica, ele é bem interessante. A gente tem os nossos grupos de pesquisa aqui no Chapecó tem alguns artigos que utilizaram também essa variável. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui legal para vocês. Tem outras aqui, né, das empresas que assinam o Pacto Global, né? Então, nós temos hoje, né, nessa rede, né, 22.485 empresas, né, de 77 países. Também ele traz a data do qual a empresa ela aderiu ao Pacto Global, ou seja, né, ela tem aqui uns pré-requisitos, né, e a adesão aqui também ela é voluntária, né? Que ela, então, a iniciativa de adesão voluntária, né, que se baseia em compromissos assumidos pelos CEOs das empresas participantes para implementar princípios universais de sustentabilidade e tomar medidas que apoiem o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, olhar o desempenho da empresa ou se ela atingiu, né, as metas lá das ODS antes e depois, né, da sua a adesão ao Pacto Global, porque ela assume determinados compromissos. Então, todas essas são ações, né, que estão aí disponíveis e que a gente precisa coletar, né? Então, a gente tem aqui do comércio internacional né, da ONU, a gente tem por exemplo, do CAGED, RAIS, né, que é do governo brasileiro, o IBGE Cidades, IPEA, FGV, o Índice de Desenvolvimento Humano também, que é da ONU, né? Então, assim, a gente tem diversas outras bases de dados, né, que elas são importantes e que elas irão complementar as nossas pesquisas, né? Então, novamente, né, só relembrando, né, a gente tem as nossas bases de dados, como, por exemplo, a Refinitiv, e algumas bases, né, ou algumas variáveis, algumas informações que elas podem ajudar a explicar, elas também podem ser coletadas em outras bases, outras fontes, e por isso a gente chama, então, aí de dados, né, secundários, né, que a gente já tem pronto, a gente precisa coletar isso de alguma forma, enfim, que vai poder, então, auxiliar, né? Então, como eu falei no início, né, nós precisamos, no projeto da nossa pesquisa, né, identificar primeiramente se aquelas variáveis fazem sentido para o meu estudo e se elas irão explicar o fenômeno com o qual eu estou querendo pesquisar, mas, por outro lado, eu preciso também identificar, já na fase de projeto, se essa base de dados, se essas informações, elas estão disponíveis, né? E o quão de esforço eu vou ter para coletar essas informações. Porque vocês observem que elas são um trabalho de formiguinha, né? Ela tem que entrar, muitas vezes lá, empresa por empresa. Algumas a gente consegue baixar, né, automaticamente um grupo de empresas, mas a maioria delas, né, é um trabalho meio que de formiguinha, tá? Então, essa mais ou menos é o que eu tinha preparado ali para vocês, tá? Eu fico também aqui aberto, né, a perguntas, né, e caso, né, uma dessas bases de dados, né, que vocês, né, que a gente viu e que eu vou passar para vocês não tenham, e vocês precisam aí de um auxílio, né, para ajudar a buscar, também a gente consegue, tá? E também não menos importante, e aí eu também agora preciso, né, fazer um adendo. Para a gente fazer aqui o nosso fechamento, né? Eu não podia deixar né, de deixar passar isso em branco, né? Mas, por exemplo, né, nós temos aqui o Observatório Pólen, né?
Então, nós temos aqui diversas informações, indicadores, né, relacionadas à saúde, à inovação, à economia, né, às questões sociais, né. Então, essa aqui é uma outra base de dados bem legais. Então, ela tem informações aí de 295 municípios aqui de Santa Catarina. Então, é uma informação aqui bem legal, né, para a gente também, para vocês poderem navegar, né, e ver o que pode, né, ajudar vocês na área da saúde, na área da educação, enfim, tem diversos indicadores bacanas aqui, tá? E aí, com essa lista de presença que vocês, que eu passei aqui para vocês, né, então vocês vão responder ali, vai ter o e-mail de vocês. Então, o que eu vou passar para vocês, né? Eu vou passar ali os meus slides, né, aquele material que eu preparei para vocês, que tem ali a parte introdutória, falando um pouco aí das bases de dados primárias, bases de dados secundárias, e eu também vou passar diversos links para vocês, né, das diversas fontes que a gente mais usa, tá? Então, eu procurei pegar aqueles que a gente mais usa aqui nas nossas pesquisas, que isso irá ajudar vocês. Então, prometo para vocês que assim que eu receber a lista de chamada, eu vou, né, passar ali para vocês. E se caso vocês, né, precisem de ajuda, né, na hora de fazer uma pesquisa, onde que está disponível, se tem, a gente também pode, né, auxiliá-los também nesse momento, né, de busca, né. Obviamente que a parte, né, principal de vocês é vocês fazerem a pesquisa, vocês fazerem a busca, né, mas também a gente pode, né, em certo momento, se a gente tiver essa base de dados na mão, a gente consegue também compartilhar com os demais colegas, ok? No mais, né, novamente fico aqui à disposição, né, se caso alguém tiver mais alguma pergunta, tiver aí alguma sugestão, né, de materiais ou de alguma coisa, né, vocês fiquem aqui à vontade, podem colocar aqui no chat que eu respondo aqui para vocês, ok? Dúvidas, perguntas? Vocês não esqueçam, né, de preencher o formulário de presença, né? Se vocês quiserem receber os materiais, né, respondam. É isso. Bom, pessoal, então, novamente, né, era isso que eu tinha preparado para vocês, né, qualquer coisa vocês podem também me chamar no WhatsApp lá no privado, vocês têm lá, né, o meu contato, também tem o meu e-mail institucional, então vocês fiquem bem à vontade, né, então, a partir desse momento aqui eu me despeço de vocês, agradeço, né, pela presença aí, e essa oficina também vai ficar disponível aqui no YouTube, e se vocês precisarem, né, de alguma informação, estou à disposição, ok? Desejo aí uma boa semana a todos, lembrando que na próxima terça-feira, né, vocês terão uma oficina com a professora Carol, né, com a professora Caroline, não percam, né, ela é muito importante, inclusive eu vou participar dessa oficina também, né, ela é muito importante para nos ajudar, né, a entender como é que funciona essa ferramenta, como é que a gente pode se aproveitar dela para as nossas pesquisas, ok? No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima.